Oi, gente. Essa é uma questão interessante. Bolsonaro, em uma medida claramente populista, não é? Diminuiu a tributação dos videogames, dos impostos sobre os videogames, para capitalizar no lançamento dos consoles da nova geração. O PlayStation 5 tem um ali, e o Xbox Series X, né? Eu, inclusive, que sou gamer, né? Gosto de videogames. E ele claramente fez isso para agradar esse segmento da população. Obviamente, com uma pessoa como eu, que sou radicalmente de esquerda, não iria me seduzir. Mas é interessante entender o que é que ele estava tentando fazer com isso e qual é o nosso posicionamento diante dessa questão. Aliás, um inscrito do canal, Rafael Gomes Nogueira, fez insistentemente perguntas sobre isso e eu acabei respondendo. Vou até ler minha resposta para ele, que eu acho que foi uma resposta que, enfim, eu gostei da resposta e vou ler para vocês. Mas é importante compreender, a estratégia do Bolsonaro foi muito clara, foi tentar seduzir esse segmento. Agora, isso não inclui, aí é que é o grande problema da visão tributária do Bolsonaro, do Guedes e tal, isso não inclui uma visão macro de reforma tributária para reduzir a tributação no consumo em geral. E vocês estão vendo, basta ir para o supermercado, como a tributação no consumo, junto com a pandemia, elevação do dólar e tudo mais, contribui para um preço dos itens essenciais de alimentação e de limpeza explodindo. O, quem faz supermercado sabe que o supermercado disparou o preço e está um verdadeiro absurdo, não é? E também não, obviamente, não interessa ao Paulo Guedes e ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, uma tributação progressiva na renda, nos dividendos, o Guedes até falou que era favorável à tributação sobre dividendos, mas não especificou alíquota, não defendeu uma alíquota progressiva, e os motivos a gente sabe, porque não pode irritar os amigos do campo de golfe, né, os amigos lá do mercado financeiro. Então, percebam que se trata de uma medida que, longe de ser dentro do governo Bolsonaro, uma medida que faz parte de um pacote de uma reforma tributária coerente, não. Ela é uma medida para agradar um segmento jovem específico que gosta de videogames e que para ficar em boas graças com esse segmento, mas não significa uma política efetiva. E o que é que eu defendo? Bem, eu sou absolutamente coerente. Eu defendo a redução da tributação no consumo, isso inclui videogames, mas não prioritariamente os videogames, e defendo isso para dinamizar a economia, porque há uma tributação menor no consumo e uma tributação maior na renda, no patrimônio, nos dividendos, nos lucros dos bancos, das grandes corporações, você tira aonde você está gerando acumulação de riqueza, onde o dinamismo é baixo, o efeito multiplicador do dinheiro é baixo, e você está injetando consumo na veia ao reduzir o imposto no consumo, que aí você amplia o poder de compra da classe trabalhadora, a classe trabalhadora consome mais, e aí você movimenta toda a economia. Então, eu também sou favorável a uma diminuição de tributação nos videogames. Agora, não como a área prioritária. Então eu vou dar uma lida aqui na resposta que eu dei ao Rafael Gomes. Ele perguntou assim: aproveitando a temática dos impostos, gostaria de saber sua opinião sobre a PEC em tramitação no Senado para a redução de impostos de games e consoles de videogame. Perguntei sobre isso no seu último vídeo do seu canal de games e sugeri que você fizesse um vídeo sobre o assunto. Estou eu aqui fazendo vídeo, Rafael. E a minha resposta para ele foi a seguinte: sou favorável à redução dos impostos sobre o consumo e isso inclui videogames. Embora não seriam os itens que defendam a redução mais agressiva. A redução maior tem que ser sobre os itens de maior necessidade. Mas entre os de lazer, como videogames, também defendo. Os de maior necessidade, eu já deixei claro aqui no vídeo, estou falando de comida, limpeza, esses são os itens de maior necessidade. Né? Além de outros itens domésticos, né? Coisas como máquina de lavar, essas coisas assim, geladeira, são itens de grande necessidade. Né? Aí eu continuo a minha resposta. A tributação tem que ser deslocada para ser mais progressiva e ser sobre renda, patrimônio e dividendos empresariais, lucro de bancos, etc. Não no consumo. Tributação no consumo tem que diminuir e muito. Posso fazer um vídeo sobre isso. Aí o Rafael respondeu:
Agradeço o retorno rápido. Vendo o vídeo sobre tributação sobre armamentos, me lembrei sobre a questão da tributação sobre games e o contraste absurdo que existe nessa área, que é pesadamente tributada, pois os games são qualificados como jogos de azar. A redução de carga tributária nesse setor poderia ajudar a fomentar os desenvolvedores de jogos no Brasil e até com potencial de podermos exportar esses produtos, o que geraria divisas ao país em um setor que é de alta qualificação. E eu concordo com o que o Rafael disse e eu respondi. Pois é, a tributação do Brasil pesa demais no consumo, o que além de inibir o consumo em si, prejudica a indústria. Se fosse progressiva na renda, nos dividendos, no lucro de bancos, no setor financeiro e bem menor no consumo, os níveis de inovação, de dinâmica econômica e de dinamismo econômico seriam muito maiores. Lembrando que eu quero geração de riqueza, inclusive para se ter mais dinheiro para se investir em um SUS melhor, no sistema de educação pública, em um programa de renda universal de cidadania. Tudo isso demanda dinheiro. E um país que produz mais, que gera mais riqueza, tem melhores condições de fazer isso. Ao que o Rafael respondeu, amém. E eu estava pensando sobre isso quando a gente discute a questão da geração da riqueza, especialmente com o pessoal de direita, né? Porque o pessoal de direita acha assim, que pessoas de esquerda é como se não defendessem ou não valorizassem a geração de riqueza. Não, eu defendo a geração de riqueza. Mas eu quero uma geração de riqueza ecologicamente responsável, não quero destruir o meio ambiente, nem ampliar a mudança climática gerando riqueza, mas quero geração de riqueza, obviamente. Dinamizar a economia e ampliar e fortalecer a indústria nacional, especialmente na área de tecnologia, e isso inclui videogames, isso inclui software, isso inclui uma série de áreas que nós temos que ampliar a nossa capacidade produtiva. E jogos são uma forma de software, né? E um produto, inclusive, de arte, assim como cinema e televisão e tudo mais, que nós temos que ampliar a capacidade produtiva nesses e outros setores. E isso significa que eu quero, sim, geração de riqueza ecologicamente responsável. Mas o que eu quero também é uma produção de riqueza para o país, e criando mais riqueza, ter mais dinheiro para investir aonde? Num SUS melhor, uma estatização progressiva da área de saúde, num projeto de país para a gente ter uma educação pública melhor, para a gente investir mais e ter condições até de criar uma renda universal de cidadania para garantir todos os brasileiros a possibilidade de habitação, de alimentação e poderem desenvolver as suas habilidades, estudar, se qualificar e tudo mais. Para que todos tenham a chance de descobrir os seus talentos e poder se desenvolver. É isso que está na base da defesa e uma tributação inteligente que ajuda a impulsionar esse motor é um dos componentes importantes, não único, mas um dos componentes importantes para ter esse motor na economia e ter esse motor na sociedade funcionando. E para isso, um dos lugares que a tributação teria que diminuir no Brasil é no consumo. E onde ela pode e deveria aumentar e ser deslocada para lá, como bem diz o Eduardo Fagnani, em uma conversa comigo, é na renda, no patrimônio, nos dividendos empresariais e no lucro dos bancos. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Obviamente que a medida do Bolsonaro é um populismo barato que não inclui um projeto de país. É mais uma estratégia para seduzir um determinado setor para se fortalecer eleitoralmente. E eu espero que as pessoas com um pouco mais de visão percebam essa dimensão estreita do decreto do Bolsonaro. Que, embora não esteja errado no conteúdo, porque eu defendo a diminuição dos tributos na área de games, assim como em outras áreas, ela é desprovida de qualidade a partir do momento que ela não inclui um projeto de país e que ela não inclui um projeto de redução da tributação no consumo e um deslocamento progressivo para a renda. Que isso não está no projeto de país do Guedes, que quer proteger os interesses do mercado financeiro e dos super ricos. Ter essa clareza, gente, é fundamental para a gente poder lutar por um país que dinamiza as relações econômicas, que produz mais riqueza de forma ecologicamente responsável e que enfrenta os desafios do futuro. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto.
Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.